5 anos de idade, as crianças já estão tomando Ritalina, porque todas têm déficit de atenção. Aos 14 anos, os adolescentes já estão tomando Rivotril para aliviar a ansiedade. E lá por volta dos 30 anos, os homens já começam a tomar Viagra por medo de fracassar no sexo. O que está acontecendo? Está todo mundo louco? Os moleques de 30 anos que tomam Viagra com medo de broxar, né? Que sempre foi um pânico masculino, broxar diante da mulher, eu diria que eles estão começando a tomar Viagra antes de 30 anos, né? 18, 19 anos já, para garantir o desempenho. Porque nós vivemos uma era da performance. Todo mundo tem que performar. Virou até um verbo em português. Não sei se existia já. Performar. Então, eu acho que esse tema da performance, na realidade, começando pela última pergunta, se liga a todos. Está todo mundo louco? É claro que sempre existiu doenças mentais, sofrimento mental, um histórico da humanidade e tal, mas eu acho que esse nível, a ansiedade, compreendida como a percepção que eu vou fracassar diante das demandas do mundo, que os meus mecanismos de controle vão fracassar, gera sofrimento mental. No caso do moleque que toma Viagra antes da hora, no caso de adolescentes e jovens que cada vez têm mais medo de enfrentar a faculdade, enfrentar fracasso, e no caso das crianças de 5 anos, que você tem uma coisa de pais que veem, tem pais que usam expressões como meus filhos são meus projetos. Assim como o projeto de segurança financeira, startup, o filho é uma startup. Então, se pensa o filho como alguém que já desde 5 anos já está preocupado com o futuro dele. Então, neste sentido, quando você pergunta todo mundo louco, eu não estou discutindo, digamos assim, do ponto de vista médico-psiquiátrico, mas do ponto de vista sociológico, existe sim, e inclusive um grande mercado. Um grande mercado. Então tem essa corrida para as clínicas psiquiátricas que essa ansiedade gera, e também tem outro fenômeno, né, Pondé, que é o fato de essas clínicas psiquiátricas também estarem entrando agora nas universidades e nas escolas por meio das famosas consultorias, né? Como é que funciona isso, Pondé? As famílias são seres estressados hoje. Então, nem pai nem mãe consegue exatamente dar a atenção que, digamos, uma criança como essa precisaria. Então, na sociedade de mercado, o mercado funciona identificando necessidade e oferecendo solução. As escolas e as universidades são pressionadas pela sociedade e pelos pais das próprias crianças ou dos próprios adolescentes. A expressão é: a escola é parceira, a universidade é parceira. Então, o que muitas instituições fazem? Buscam consultoria. E essa consultoria é, na realidade, você paga um X por mês, e quando você tem algum aluno com algum problema, você indica um profissional que a consultoria indicou, e aí o acordo se faz. Porque a instituição mesmo ter um departamento para isso, certo? Ela assume uma responsabilidade jurídica. É uma área explosiva, é uma área que pode correr processo, e aí essas empresas, elas aparecem, de consultorias, ela aparece como uma empresa que oferece o serviço, elas normalmente são muito caras, tem figuras importantes trabalhando nela, e aí elas indicam os filhos, os alunos, muitas vezes vão parar em clínicas que são gerenciadas pelas próprias empresas, a família muitas vezes não quer lidar com o caso no dia a dia, não tem membro na família que possa lidar, todo mundo muito ocupado, então o mercado oferece a solução e às vezes isso pode ser feito de forma bem cara e oportunista também. Vamos ouvir agora a psiquiatra da infância e adolescência, Viviane Thieme Ruruta. Ela nos fala que motivos levam crianças e jovens para os consultórios psiquiátricos. O aumento da prevalência e da incidência de doenças neuropsiquiátricas na infância e adolescência é uma grande preocupação. Entre os transtornos que mais trazem os jovens para os consultórios, os mais comuns são os transtornos de ansiedade, a depressão, o TDAH e os transtornos de comportamento.
Esse aumento da procura também é acompanhado por um aumento das prescrições, do uso de medicações, principalmente de antidepressivos, estimulantes e os antipsicóticos. A qualidade do ambiente onde as crianças e os adolescentes vivem, ela interfere diretamente no desenvolvimento. A presença de pais ou cuidadores que oferecem um suporte adequado, um ambiente familiar seguro e que estimule o desenvolvimento e o aprendizado são essenciais para o bem-estar mental dos jovens. E os eventos e as experiências negativas nesses ambientes, como ambientes escolares, em casa ou ambientes virtuais, como a exposição à violência, bullying, à pobreza e a doença mental dos seus cuidadores, aumentam muito o risco do transtorno mental. O que a Viviane fala, ela descreve o mundo. Né? E como escapar dele? É quase como problema familiar, bullying virtual, né? Que tem mais essa coisa tipo nova, problema ambiente escolar. Né? Então, antes você tinha, como professor falando, o aluno vagabundo, preguiçoso, o pestinha, o malcriado, certo? Agora não. Agora você tem um aluno que ele tem hiperatividade, ele tem transtorno de atenção. Então, ele vem já diagnosticado e as instituições vão tendo que se acostumar com isso. Do ponto de vista da ideia de ambiente afetivamente seguro, existe esse conceito de microagressão, certo? Em que, às vezes, um jovem pode considerar uma microagressão alguma coisa que no passado passava em brancas nuvens. Então, essa questão psiquiátrica, como fala a Viviane, dependendo do ambiente, você tem um ambiente social em jogo. Eu tenho a impressão que o mundo sempre foi um lugar difícil. Hoje ele é mais difícil porque tem mais transparência em tudo. As redes sociais aumentam o grau de violência e os jovens só vivem em redes sociais. Você tem uma exposição contínua disso, do que está acontecendo com você. Tem pessoas que contam no Instagram o sofrimento psicológico que tem, certo? As famílias são instituições cada vez mais estressadas, homens e mulheres, ou homens e mulheres, tanto faz, a relação é cada vez mais difícil de você montar. E aí o que acontece? Você tem a oferta de medicação, como ela falou, as prescrições aumentam, porque você dá o remédio, e o remédio às vezes facilita o cotidiano. Mas aí você começa a medicar desde cedo e muita gente nunca mais sai da medicação. Eu tenho a impressão que, sei lá, daqui 10 anos, todo mundo vai tomar alguma medicação psiquiátrica.